Cidadania italiana, quem tem direito? Primeiro passo, antes de reunir qualquer documentação, é saber quem tem direito à cidadania italiana. O número de requerimentos para a cidadania europeia vem aumentando a cada ano. A cidadania italiana é uma das mais procuradas entre os brasileiros. Cidadania italiana por descendência? Sim, é a maioria. Mas não só. Existem outras formas também de se obter a cidadania italiana. E hoje eu vou falar das principais formas de se obter a cidadania italiana, aquelas mais procuradas pelos brasileiros. Então vamos começar pela cidadania mais procurada pelos brasileiros, descendentes de italianos, que é a cidadania italiana por descendência. Em resumo, a lei na Itália considera que todos os descendentes de italianos, sem limite de geração, têm direito à cidadania italiana. A lei italiana se baseia no ius sanguinis, que significa direito de sangue, ou seja, o princípio que atribui a cidadania a uma pessoa de acordo com a sua ascendência. Isso quer dizer que todo descendente de italianos tem direito à cidadania italiana, com algumas exceções na lei. Mas uma coisa importante e que diferencia a cidadania italiana das demais cidadanias europeias é o fato da cidadania italiana não ter limite de geração. Assim, não importa se o ascendente italiano era o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu tataravô. Não sei nem se existe essa palavra na língua portuguesa. Também não é necessário que o descendente tenha domínio do idioma italiano. Mas quem pretende obter a cidadania por descendência precisa ficar atento a algumas situações. Por exemplo, quando existe uma mulher na linha de transmissão. Qualquer mulher? Não. A primeira mulher casada com um estrangeiro cujo filho ou filha tenha nascido antes de 1948. É o impedimento materno de 48 ou cidadania via materna, como dizem por aí. Aqui no canal você encontra um vídeo falando sobre isso. Por mais distante que possa parecer do nosso contexto de sociedade atual, menos de um século atrás, as mulheres italianas, e praticamente do mundo inteiro, ainda não tinham direitos civis. Ela nascia pertencendo ao pai e depois passava a pertencer ao marido. Então, as mulheres italianas não transmitiam a cidadania italiana ao filho. O filho obtinha a cidadania exclusivamente do pai. Inclusive, se ela se casasse com um estrangeiro, ela adquiria automaticamente a cidadania do marido e perdia aquela italiana. A partir de 1948, com a Constituição italiana, passou a ser reconhecido o princípio de igualdade entre homens e mulheres. E esse princípio acabou sendo base de algumas decisões da Suprema Corte italiana, que mais tarde reconheceu o direito de transmissão da cidadania por ascendente mulher. E embora essas decisões tenham criado jurisprudência, a lei italiana até hoje não foi alterada. Por isso, hoje, a única forma de obter a cidadania, o reconhecimento da cidadania italiana com o impedimento materno, é fazendo um recurso judicial. Um outro ponto importante é a questão do antepassado italiano nascido antes da unificação da Itália. A Itália passou a existir em 1861. Portanto, só é italiano quem nasceu após essa data ou morreu depois dessa data. Se o seu antenato morreu antes dessa data, ele não era cidadão italiano e, consequentemente, não transmitiu a cidadania italiana. Outro ponto importante é a do imigrante italiano naturalizado brasileiro. Se o seu antenato se naturalizou brasileiro, você precisa verificar a data dessa naturalização. E presta atenção nesse ponto. Tem muita gente que afirma que se a naturalização tiver ocorrido depois do nascimento do filho, a cidadania foi transmitida. Mas não é bem por aí. A cidadania só é transmitida se a naturalização tiver ocorrido após a maioridade do filho. Por quê? Porque, segundo a lei italiana, o menor de idade adquire automaticamente a cidadania do genitor. Então, se o pai adquiriu a cidadania brasileira por naturalização, o filho também se tornou brasileiro automaticamente. Agora vamos falar sobre uma outra forma de se obter a cidadania italiana que também é muito comum entre os brasileiros, que é a cidadania italiana por casamento. Brasileiras e brasileiros casados com uma pessoa cidadã italiana também podem requerer a dupla cidadania, independente de se tratar de um casal
hétero ou homoafetivo. Os requisitos são ser casado com um cidadão italiano há mais de 3 anos, se o casal reside no exterior, ou 2 anos se o casal vive na Itália. E esse prazo cai pela metade se o casal tiver filhos em comum. Lembrando que com a mudança da lei em 2018, as pessoas que quiserem adquirir a cidadania italiana por casamento precisam comprovar proficiência em língua italiana de nível intermediário. E por fim, a outra cidadania que é comum entre os brasileiros é aquela por tempo de residência. Nesse caso, você precisa comprovar a residência contínua de 10 anos na Itália. Residência contínua quer dizer que não pode ter interrupção, não pode ter lacuna, tá? Você não pode, por exemplo, ter transferido a sua residência para o exterior em nenhum momento. E, obviamente, precisa estar legal durante todo esse tempo aí de 10 anos. Ainda porque a residência está ligada ao permesso de soggiorno, que é o visto, a permissão de estadia na Itália. E você precisa comprovar também renda, você tem que apresentar o lerite na hora de fazer o pedido e na hora que sai o decreto de concessão. Bom, uma vez identificado o direito à cidadania italiana, é hora de reunir a documentação para o processo, traduzir e apostilar. Aqui no canal você encontra alguns vídeos sobre a etapa documental, como preparar esses processos, tanto administrativos quanto via judicial. Se você tiver dúvidas sobre o tema, fica à vontade para deixar aqui nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um bacio a tutti e alla prossima!